Tema de hoje, o funk gospel da ostentação. Nós estamos numa época da cultura da ostentação. Já não basta o funk ostentação, e aí parece que a gente também tem alguns incentivos parecidos no meio da igreja. Aquelas frases que tem, por exemplo, em que chega assim e fala, vamos lá, você é filho do rei, ande como um príncipe, vista-se como um filho do rei. Ou, por exemplo, você não pode ter um carro velho que vai chegar um irmão e já grudar em você e falar, e aí, meu irmão, carro velho, hein? Está precisando ter mais fé, não é, meu irmão? Esse papo, na verdade, frases assim, é um convite ao endividamento do povo. Parece o governo brasileiro incentivando a gente a comprar e ficar depois pagando anos aí de dívida na vida da gente. E levando as pessoas a exercerem uma fé que não encontra fundos na sua conta bancária para bancar essa fé. Não é realista esse tipo de conversa para muita gente. A ostentação, ela se espalha também como cultura nas redes sociais. E acaba provocando até mesmo inveja em outras pessoas que gostariam de ostentar como outros estão ostentando. Ou talvez, por um outro lado, provoca também vergonha, aquele tipo vergonha alheia nos mais cautelosos, que sabem que tais ostentações elas são superficiais, ocasionais e até falsas. Em fevereiro desse ano, de 2014, a revista Época trouxe uma matéria com o seguinte título: Quem aguenta tanto exibicionismo nas redes sociais? Quem aguenta isso? Uma pesquisa feita num site de compras do Reino Unido sugeriu que a principal razão para os usuários de redes sociais excluírem alguém da sua lista de amigos é o exibicionismo ou a arrogância. Numa outra pesquisa, feita por pesquisadores da Universidade de Humboldt, em Berlim, na pesquisa eles descobriram que o principal sentimento despertado na vida virtual é a inveja. É interessante, eu até aconselho isso para você, se um dia você não tiver legal, não abra a sua rede social, a mais conhecida, Facebook, por exemplo, não abra, não vá ali. Eu lembro de anos atrás, aliás, um ano atrás, se não me engano, eu vi uma reportagem, era uma colunista do Globo, e aquela repórter, ela contou uma experiência dela. Um dia ela não estava bem, ela estava mal consigo mesma, chateada, assim, ela não estava legal. E ela acordou isso pela manhã, foi tomar o seu café, abriu o seu notebook e foi ver a sua rede social, no caso, o seu Facebook. E quando ela abriu o seu Facebook, começou a ver ali a foto das suas amigas. E todas estavam lindas e maravilhosas, e a cada foto que ela olhava estavam felizes e em lugares paradisíacos. E depois de ver uma, outra e mais outra assim, ela deu uma olhada no dela. E no dela ela também estava linda e maravilhosa, feliz, em lugares bonitos e paradisíacos. É simplesmente aquilo que você mostra, que você gostaria que as pessoas vissem a teu respeito. Sem contar que às vezes nós olhamos este exibicionismo todo e alguns chegam a causar vergonha alheia. Tem aquelas pessoas que fazem questão de contar para todo mundo o que estão fazendo no momento. Você já viu isso? Hashtag partiu academia. Não é? Hashtag bom dia praia. Outros chegam até a ultrapassar o bom senso. Chega a fugir da realidade, na tentativa de impressionar. Tinha uma pessoa, por exemplo, que em lojas assim, lojas de marca, cara, por exemplo, escolhia aquelas roupas, não ia comprar nenhuma, mas ela ia lá no provador, vestia aquela roupa, fotografava só para postar na rede social que estava bem vestida. É o cúmulo do fake, do falso. 2 pesquisadores da Universidade de Georgia, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão que as redes sociais, na verdade, só ampliam o que as pessoas de fato são.
Quem era Narciso gostava de se aparecer tanto e fazia de tudo para se aparecer mais ainda e fazer propaganda de si mesmo. Sabe aquela pessoa que tira foto com o gatinho, mas não é bem o gatinho que ela quer mostrar? Aquela pessoa que faz de tudo para se aparecer de alguma forma, o tempo todo, para ouvir comentários. Essa tendência do narcisismo era atraente para essas pessoas, porque, afinal de contas, na internet a autopromoção ela é ainda maior. E a irritação que eles causam também é maior. E eles gostam disso. Mas nada de errado com quem usa a internet, quem usa as redes sociais. O caso é que ali simplesmente amplia o que a gente já é. E também não há como fugir disso numa plataforma baseada em relações humanas. Tem uma saída para isso. A saída, mantenha o bom humor. Mantenha o bom humor. Ria da falta de desconfiômetro alheio, ou sinta vergonha alheia, ou ria até mesmo da sua própria dor de cotovelo quando ela bater. É isso que tem que fazer, e levar no bom humor. Gente, num tempo de tanta gente fake, de tanta gente falsa, fuja de ser quem você não é. Lembre-se das suas origens, porque isso vai te manter simples, gente boa e gente humilde. E é aqui que eu começo a entrar para a história bíblica. Ao longo da formação da história do povo de Deus nas Escrituras Sagradas, como surgiu a nação de Israel, não é? O povo de Deus ali no Velho Testamento. Esse povo, ele era orientado a sempre se lembrar de como ele surgiu, de onde eles vieram. Haviam costumes, por exemplo, de orientações para que os pais, nas suas reuniões de família, com a família naquele momento queria comer todos juntos a família, que ele lembrasse a história do povo. Haviam as festas ao longo dos anos, em que cada festa tinha também esse momento de se lembrar quem eles eram e contar ali a história para os seus filhos. Lembrá-los da sua origem era a maneira de Deus educá-los a se manterem humildes e deixar o coração deles melhor. Deus orientava que eles lembrassem, por exemplo, tem um texto em Deuteronômio que vai falando assim, quando você chegar na terra prometida, e você habitar em boas casas, e aquilo que você plantar der em abundância, ele fala, não te esqueça que foi o Senhor que tirou você lá do Egito, você era escravo, e que você passou aqueles anos todos no deserto, e Deus guardou vocês. Diz até ali em Deuteronômio 8, fala, não diga, foi o meu braço que conseguiu esta riqueza toda para mim. Não, antes se lembrar-te-á do Senhor o teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para adquirir as riquezas. Não é errado enriquecer, não é errado crescer, mas é errado ficar arrogante, é errado ficar com esse espírito de rico novo, é errado começar a pisar nos outros porque você cresceu e os outros não. E Deus fazia isso já desde o Velho Testamento, lembrando o povo disso. Quero mostrar um texto para vocês, todos os textos que eu vou utilizar vão estar nas telas, para a gente ganhar tempo aqui na leitura dos textos. Deuteronômio 26, no versículo 5 ao versículo 9, o texto diz assim, então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus, o meu pai era um arameu errante. Pausa que eu vou te explicar isso agora. Essa expressão, o meu pai, está falando meu ancestral, eu vim de lá, pode ser avô, bisavô, o que for, sempre usa essa expressão, meu pai. Arameu é de Arã, Padã Arã, gente que vinha de uma terra ruim. Arã não era um lugar legal de se morar, era um lugar ruim para plantio, até mesmo para criar gado naquele lugar era difícil. A família de Abraão esteve um tempo ali, tanto que irmãos de Abraão ficaram ali. Depois, o próprio pai de Ló, por exemplo, era de lá, outro era de lá também. A descendência, Jacó vai para Padã Arã, que é aquela história que nós contamos aqui no domingo passado. Ele vai para lá para conseguir a sua esposa, junto com seu tio Labão. Foi lá que Jacó morou 20 anos de sua vida. E a expressão errante
fala que era andarilho, que era nômade. Já nesta frase está dizendo, nós viemos de um lugar pobre, e os nossos ancestrais eram nômades. É isso que está dizendo o texto, para eles lembrarem das origens deles. Vamos voltar ao texto. O meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados, ou seja, viramos escravos. Continuando. Então clamamos o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. Em outras palavras, a prosperidade que temos hoje, graças a Deus, porque nós viemos de uma terra pobre, nossos pais eram errantes, somos filhos de escravos. Isso é para quê? Para manter, entenda bem, o povo humilde, para o povo saber das suas origens. O povo era incentivado a isso. Lembrar da sua origem, trazendo aqui para nós, também é algo bom. Nos mantém humildes e deixa o nosso coração melhor. Quando narram as histórias bíblicas, eu queria aqui mostrar algo para vocês que vai ampliar o nosso entendimento de Velho Testamento e de formação desse povo de Deus. Quando nós ouvimos falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou a expressão o Deus de nossos pais, hoje eu quero que você saia daqui com um entendimento um pouquinho ampliado sobre o que está por detrás dessa expressão. Para começar a pensar um pouquinho sobre Abraão, Isaac e Jacó, numa leitura rápida das Escrituras, nós pensamos que Deus só está falando ali de Abraão e Sara, que tiveram, por exemplo, Isaac. E Isaac, junto ali com Rebeca, tiveram 2 filhinhos, Isaú e Jacó, mas através de Jacó continuou essa descendência e mais 12 filhos. E a gente pensa nesse fiozinho, vamos dizer assim, de povo. Na verdade, queridos, isso é uma leitura um pouco displicente nossa, porque a gente passa rápido em alguns textos e não percebe que está falando de algo muito maior. Quando fala de Abraão, está falando todo de um povoado, cujo o líder ali, que era Abraão, é narrado. Quando fala que Abraão saiu ali daquelas campinas e foi morar junto aos carvalhais de Manre, está dizendo de todo um povoado, um assentamento que tinha, dirigido pelo Abraão, e que se mudou e foi para aquela outra região. É isso que está falando o texto. Havia um grande povo junto com ele. Um grande povo para os padrões daquela época. Um grande povo. Para você ter uma ideia desses povos que haviam debaixo de Abraão, eu quero lhe mostrar na própria Bíblia Sagrada, não estou inventando isso aqui está na Bíblia Sagrada, que a gente costuma passar batido em textos assim. Então, quando, por exemplo, em Gênesis 13, de 5 a 7, conta de Abraão e Ló, não está falando só do tio e do sobrinho, mas de um povoado todo que havia com ele. Aqui, no caso, só mostram os pastores. Veja, por exemplo, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Guarde a palavra tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Gente, quão grande é isso que esses dois não conseguiam viver junto numa mesma região? É grande. Já dá para a gente perceber que tinha muito mais gente envolvida nessa história, quando fala que Ló foi lá para as campinas de Sodoma e o Abraão foi lá, por exemplo, para Manre. Então isso já mostra de um assentamento de povos, tomando posse de terras, cuidando de rebanhos e tudo mais. Surge naquele tempo uma guerra.
Era normal naquele tempo os reinos, depois eu vou explicar que esses reinos são na verdade cidades e estados. Era normal que estes reinos, quando eles fortaleciam o seu exército, exerciam uma certa opressão sobre povos vizinhos. Então, quando ele pressionava com o exército e o outro povo para não ter uma grande perda e derrota, se rendia, na verdade ele se rendia e começava a pagar impostos para estes reis. Havia um chamado Quedorlaomer, e este tinha ali mais ou menos 10 ou 12 grupos, ou cidades, estados ou reinos, que ele dominava sobre eles e exigia-lhes impostos. Há uma rebelião, e nessa rebelião, para contê-la, esse Quedorlaomer junta-se com outros reinos vizinhos ou cidades e estados que estavam sob domínio dele, e junta 4 exércitos e sai para combater os outros que estavam com 5 exércitos. É o que diz ali em Gênesis 14, 9. Eram 4 reis contra 5. Gênesis 14, 9. E eles venceram. Quedorlaomer subjugava vários reinos, não era fraco e nem pequeno. E nessa vitória, venceu também lá os reis de Sodoma e de Gomorra, onde estava Ló, sobrinho de Abraão, morando ali na região. Ao invadirem ali, levaram os bens de Ló e levaram também cativo Ló, suas esposas e quem tivesse junto, levou o cativo. A notícia vai cair lá em Abraão. Gênesis 14, acompanha o texto comigo na tela, versículo 13, o próximo. Gênesis 14, 13, diz assim: mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo dos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Este Manre, Escol e Aner também tinham o seu povoado, eram líderes de povos. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, ou seja, no meio das suas terras, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Note que não era Abraão somente. Não foi o Abraão que foi lá brigar com o cara e trouxe o Ló de volta. Era um povoado. E esse povoado tinha um exército com uma força tática de 318 homens treinados. Se eram homens treinados para a guerra, então não eram esses os pastores do rebanho de Abraão, não eram esses os administradores de toda aquela fazenda, de todos aqueles bens, não eram os agricultores que esse povo tinha que comer, então tinha gente que cuidava de plantio também. Então, nota que o povo que estava debaixo de Abraão era um povo muito grande. E eles guerrearam e venceram Quedorlaomer e libertaram o sobrinho, o Ló. O que eu quero mostrar é que a história do povo de Deus começa com gente que não morava debaixo desses reinos, que não eram reinos como nós imaginamos hoje. Reino era o termo que se usava naquele tempo, por isso que a Bíblia os chama de reinos. Hoje nós temos até uma palavra que define melhor isso. Eram cidades-estado. O que eram essas cidades-estado? Vou explicar. Era uma cidade governada por um rei. Ela era independente, como se fosse um pequeno país. Vai imaginando enquanto eu vou te contando aí. Talvez eu deveria ter usado figuras, como essas cidades, quem assistiu algum filme de Idade Média, deve ter visto o cavaleiro chegando, aquelas cidades com aqueles portões altos, aqueles muros altos. Aquilo era um reino. Aquilo era um reino. Na Idade Média, por exemplo, você ouve falar na Itália, o reino de Nápoles. Nada mais era do que a cidade, cercada e murada. Uma parte da cidade de Nápoles somente, mas era um reino. Por quê? Porque tinha exército, porque tinha um comandante, porque eles tinham dinheiro e porque eles tinham muralha e sabiam se defender. Então, imaginemos aqui, era uma pequena cidade cercada com muralhas para evitar invasões dos inimigos. Na parte alta da cidade, que tinha ali, chamada normalmente de Acrópole, todas as cidades seguiam o mesmo padrão. Logo você entrava, tinha a parte baixa, lá adiante que você chegava. A parte alta da cidade
Era onde ficava o palácio do rei, o templo do Deus ligado daquela cidade, do Deus principal daquela cidade, e onde também morava a classe dominante, a elite da cidade e as pessoas ligadas à corte do rei. Na parte baixa da cidade, era onde ficavam o mercado e as diversas casas de gente mais pobre, pequenos comerciantes, artesãos, sapateiros, alfaiates, médicos populares e o pessoal de segundo escalão. Para fora dos muros da cidade, ao redor da cidade, haviam terras cultivadas por camponeses. Estes moravam em suas casas pequenas e desprotegidas, porque estavam para fora das muralhas. O rei dava uma certa proteção para esses camponeses, mas exigia em troca deles uma completa submissão. Com o trabalho e lavoura desses camponeses, eles sustentavam os grandes que viviam lá na parte alta, pagando a eles inclusive tributo e servindo com as suas plantações. Na maioria das vezes sobrava muito pouco para eles de sua própria colheita, acabavam vivendo numa situação miserável, quase que de escravos. Quando a Bíblia fala da terra de Canaã, para onde Israel foi, essas cidades-estado que já haviam na terra de Canaã, elas eram, na verdade, submissas ao império do Egito e pagavam tributo para o Egito. Ora, se esses reis de cidades-estados pagavam tributo lá para o Egito, tirava esse dinheiro de onde? Dos impostos que eles cobravam dos camponeses. Então eles eram opressores. Parte desses camponeses, querendo fugir dessa opressão das cidades e estados, resolveram fazer seus plantios nas montanhas, onde essas cidades e estados não tinham muita jurisdição. Mas, muito tempo depois, quando Israel vai habitar essa terra de Canaã, esses camponeses já fazem parte de um dos grupos que se juntaram com Israel, compondo a nação de Israel. Então, quando a gente fala da nação de Israel, das 12 tribos, não pense somente ali nos filhos e descendentes de Jacó, porque era uma multidão enorme, haja fiarada para ter feito, para ter, com 12 filhos, preencher as terras todas que eles preencheram. Então outros povos se juntaram com eles também, dentre eles, esses camponeses perseguidos. Porque eu estou citando isso, você vai estar entendendo ao longo do que eu estou ensinando aqui. Esses reinos, essas cidades-estados, ou esses reinos, como era chamado aqui na Bíblia, os deuses destas cidades ficavam nos templos e eram adorados ali. Esses deuses eram manipulações. Por quê? Porque esses deuses tinham a sua doutrina, e na doutrina desses deuses não era errado o que o rei fazia, por exemplo. Não era errado. Por isso, quando eles serviam a Baal, por exemplo, o deus da colheita, aquele rei era um representante, um sacerdote de Baal. Dessa maneira, ao eles serem explorados na colheita, nada mais era do que o deus Baal que deu aquilo para eles, e eles eram obrigados a devolver. Era isso. Então a religião era usada para manipular o povo. Quem quisesse adorar, por exemplo, os deuses, tinha que ir lá, dar os seus tributos, ofertas, contribuições e manter aquele sistema religioso. Normalmente esses templos ficavam bem ao lado do palácio do rei. Por quê? O rei, ele era tido como uma espécie de enviado, de representante desses deuses. Ou, como no Egito se pensava, a própria encarnação desses deuses. Dá para entender agora por que o povão se submetia a esses deuses. Primeiro, porque tinha exército, então ameaçava ser morto. Mas também tinha aquilo lá, eles mostravam esses deuses como deuses terríveis, que tinham que ser temidos, esses deuses podiam matá-los, e o rei era o seu representante, ou no caso do Egito, o rei era a própria encarnação desses deuses, por isso que eles veneravam tanto os seus reis. Paralelo a isso, nós encontramos um povo que foi formado e doutrinado
Não por deuses, porque esses reis tinham muitos deuses, tinha lá o Deus principal, tinha muitos deuses, mas nós encontramos um povo que era errante, que não se submetia a essas cidades-estado, e que foi crescendo e se formando fora dela. E esse povo servia um único Deus, e esse único Deus, que se chamava Javé, Jeová, ou como você quiser chamar, tem outras formas de chamá-lo também, esse único Deus era avesso a qualquer tipo de opressão. E esse povo foi doutrinado debaixo disso. Não era um Deus preso num templo. O Deus de Israel não era um Deus preso no templo. Ele era um Deus que estava sempre com o povo. E ia junto com o povo para onde o povo ia. Era um Deus livre. Como era livre o povo dele. Fora da cidade, fora do reino, fora desses impérios, sem compromisso com nenhum sistema opressor estabelecido. Nesse tempo, eles eram pequenos ainda, e viviam assim, errantes, se ajustando em lugares onde não havia essas opressões e domínios dessas cidades. Mas esse povo, a história desse povo nômade, mas que leva Deus consigo, que não há manipulações, não tem impostos pesados. O povo era simples, até o maioral do grupo, no caso de Abraão, a Bíblia diz que Abraão morava o quê? Morava em tendas, como todo mundo. Ele era ricaço, ele era rico, mas não ostentava igual os reis faziam, morando em palácios, longe do povo, cercado por soldados. Ele era gente do povo e andava no meio do povo, porque era assim que o Deus deles os ensinava. Então, pode já notar que quando a Bíblia chama assim, o Deus dos nossos pais, ou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vem todo esse conceito junto desses valores desse Deus que ensinou para eles. Quando esse povo tem essa leva, na arqueologia atual nós sabemos que tiveram 3 grandes imigrações que formaram esse povo da terra prometida, esse povo de Israel. Um era aqueles camponeses que já moravam na região, outros eram aquele povo que eram lá das terras de Gósen, no Egito, que nós conhecemos da história de Moisés, e o povo também que foi se juntando com eles no deserto. Então, a Bíblia conta isso tudo numa só narrativa. Mas quando esse povo está no deserto, esse povo começa agora a se organizar, crescer, se tornar uma grande multidão. Ali no deserto, esse Deus dá para eles uma lei que os organiza como nação, como sociedade. Uma lei que estabelece normas de conduta, como por exemplo, não cobice os bens do seu próximo, respeite, não mate. Você percebe que tem justiça ali, direitos e deveres, lições até mesmo de organização, higiene e saúde. Ali eles aprendem a lei. A lei do Senhor, então, é interessante porque o que a lei ensina, que é a palavra de Deus, ou como a Bíblia mesmo chama, o caminho de Deus, ensinava que esse povo deveria, por exemplo, ter famílias fortalecidas. E nessa lei tinha algumas proteções para que esse povo não subjugasse o pobre e oprimisse o pobre, como acontecia nas grandes cidades-estado, ou nos reinos daquele mundo, daquele tempo. Por exemplo, lá em Êxodo 16, proíbe-se, por exemplo, a acumulação de bens e de terras. Proíbe-se isso. E isso é contraposto, é mais ainda oficializado, com uma outra lei que foi criada, a lei do jubileu, ou a lei da liberdade. Lá em Levítico 25 explica um pouquinho desta lei. Olha que interessante. Vamos imaginar aqui que nós temos 2 homens, pais de família, que têm os seus filhos e começam a crescer, e você precisa dos serviços dele, porque você só produz lavoura e tudo mais, ele tem algumas técnicas de algumas outras coisas, e você precisa dos serviços dele, e requer, e tem que usar lá com você, só que você não tem mais dinheiro para pagá-lo. Então você, não tendo como pagar, você cede parte das suas terras para ele. E aí as terras dele começam a aumentar. Ele começa a se tornar um grande latifundiário, com grandes terrenos
acumulação de terrenos, e você e outros também começam a ficar pequenos, e pequenos, e pequenos. Ao longo do tempo, se a sua dívida aumenta muito, seus filhos vão ter que trabalhar para ele, para poder pagar a sua dívida. Que culpa os seus filhos têm que você fez negócio errado? Aí imagina os netos que nascerem, já vão nascer na pobreza. Filho de gente trabalhador, ou até semi-escravo, ou até escravo. Que culpa os netos têm de que o vô não administrou direito? Uma lei que foi colocada em Israel. A cada 50 anos, era feita uma festa, reunia o povo todo. 7º dia do 10º mês, vinha o sacerdote e tocava a trombeta, e quando ele tocasse, era o ano do jubileu, o ano do Senhor, como era chamado. E naquele ano, a partir daquele momento, zerava tudo de novo. Todas as terras voltavam à sua divisão inicial de todas as famílias. Essa família ia ter todas as terras de volta, e aquela família sabia, era só por um tempo mesmo, e agora tem que devolver, porque as terras não eram nossas e tem que ser devolvido. Sabe, um jogo de tabuleiro, game over, tira as peças e vamos distribuir tudo de novo agora. Vamos refazer de novo o mapa aqui, para todo mundo. Isso era justiça. Olha como que esse povo de Israel foi criado. Então os caminhos de Deus eram um caminho de justiça. Deus era justo. E a justiça de Deus tinha a ver com isso. Por exemplo, se você tem lá a sua fazenda, está crescendo, está prosperando, maravilha, pode crescer. Tem lá muita colheita, muito bom. Só que tem algumas leis para você. Uma delas, não colha naquelas árvores no canto da fazenda que dão ali pela rua e pelas laterais e na cerca. Aquelas você não colhe. Por quê? Porque se houverem pobres, necessitados, ou até viajantes de outras nações que precisaram passar pela nossa nação, não queremos que eles passem fome na nossa nação. Eles podem ir lá na cerca, não invadem sua propriedade, do lado de fora, pegar a fruta e pode comer. É para isso. Quando você estiver fazendo a sua colheita, tinha uma outra lei assim, ao estarem recolhendo ali todos aqueles frutos, os que caírem no chão, não é para pegar. Deixa. Porque quem estiver naquele tempo, num período de desgraça, de fome, de necessidade, pode ir lá na colheita, pegar os frutos que caíram no chão, para a sua subsistência e até para vender e fazer ali, suprir a sua família por um tempo também. O que era isso? E a Bíblia fala o seguinte, para que não haja pobre entre ti. Que coisa linda, gente! Uma nação justa. Então o que acontece? É esse povo que se estabelece na terra prometida, e essas famílias vão servir ao Senhor. Servir ao Senhor seria andar de acordo com essa lei. Eu vou respeitar o meu próximo. A expressão ame o seu próximo como a si mesmo, que é o resumo do cristianismo, na verdade vem lá da lei. Está lá na lei esse texto. Então, quando alguém está falando, nós vamos servir ao Senhor, significa, eu vou ser justo com as pessoas, eu não vou ser injusto com os meus irmãos, não vou escravizar os meus irmãos, vou respeitar o direito de propriedade do outro, é isso. Vamos trabalhar em cooperação. Isto era ser justo e andar na lei do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, ou servir ao Senhor. É por isso que Josué, quando está naquele momento memorial, onde que esse povoado todo enorme, vai chegar agora nas terras de Canaã. E quando eles chegam nas terras de Canaã e começam a se estabelecer ali nas terras, Josué reúne primeiro todo mundo e diz, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ser justos, nós vamos ser corretos, nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Quando esse povoado todo entra em Canaã, encontraram resistência das cidades-estado que lá existiam, que não aceitava um povoado grande se estabelecer perto ali das terras deles e não pagar tributo para eles. Aí queriam guerrear. O que Israel fazia? Mandava um aviso em todas as tribos, olha, estão atacando nossos irmãos lá no noroeste nosso. E então se reuniam de todas as tribos, vinham homens de todas as tribos, se juntavam, formavam aquele enorme exército, iam lá e venciam. E assim foram se defendendo, se organizando, sem ter um exército organizado, que para ter um exército organizado tinha que pagar impostos, tinha que ter sustento desses soldados. Não, quando tiver guerra a gente convoca, vem todo mundo e Deus vai estar conosco e vai nos livrar nessas guerras. E foi assim que eles se uniram
com outros povos que também ali colonizavam aquelas terras, que não suportavam a opressão das cidades-estado e foram formando aquela grande nação de Israel. A Bíblia é sucinta em contar isso, mas foi mais ou menos 300 anos que eles moraram desse jeito, com justiça, com organização, mas esse sistema ruiu. Como foi que ele ruiu? 2 erros. Primeiro, uma situação natural. Depois das 12 regiões que foram formadas, eles formaram aquela grande irmandade. Eles não tinham rei, não tinham exército, não havia uma máquina estatal que lhes exigiam impostos. Quando tinha alguma ameaça, se uniam para conter essas ameaças, principalmente na época de colheita, quando povos vizinhos vinham para tentar conquistar da sua própria colheita, eles iam ali se defender. Mas o mundo da época evoluiu. Novas técnicas de guerra surgiram. Um povo que veio pelo mar se estabeleceu ali na costa oeste, chamados filisteus. Fizeram umas 5 grandes cidades-estado e se organizaram e cresceram. E começaram a comer Israel pela lateral, entendeu? Comer o fubá ali pela lateral. Começavam a invadir e pressionar. Eles tinham as técnicas de saber manipular o ferro, as suas armas eram superiores às de Israel. E aí Israel começou a ser opresso. Segundo problema, erro dos sacerdotes. Esse sistema todo só funcionaria se todo mundo andasse de acordo com a lei do Senhor. O que sustentava esse sistema era a palavra de Deus. A hora que está um irmão necessitado, vamos unir todo mundo, porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então eles iam e se uniam. Mas chegou um tempo em que os sacerdotes começaram a virar corruptos, se corromperam, pararam de ensinar a palavra do povo. E conta a Bíblia Sagrada que aquelas gerações seguintes não conheciam mais a lei do Senhor, não andavam mais nos caminhos do Senhor. Então teve guerras contra uma tribo, pediram ajuda, os outros falaram, não, se vira você, eu não vou lá não tem nada a ver comigo. Eu vou me arriscar para te ajudar? De jeito nenhum. Então começou a romper, começou a falhar. A Bíblia conta que eles se reuniram juntamente com um dos grandes líderes da época deles, que era um profeta chamado Samuel, e falaram, Samuel, não dá para continuar mais nesse sistema. Nós queremos um rei, como as outras cidades também têm, nós também queremos. Samuel os alerta, fala, gente, vocês estão sabendo o que vocês estão pedindo? Se vai ter um rei, nós vamos ter que sustentar esse rei, senão nós vamos ter que pagar imposto para esse rei. Nós vamos ter que alimentar essa turma do rei. Esse rei vai ter um exército. Ah, mas o exército vai nos defender. Mas nós que vamos pagar. E o exército vai ser formado de quem? Dos meus filhos e dos seus filhos. Eles vão pegar os nossos filhos para serem soldados. Os nossos filhos vão virar trabalhadores dele. Nós vamos ter que dar 1 mês de toda a nossa produção para sustentar o rei. Ah, mas nós queremos assim mesmo. Samuel ficou triste, não gostou, mas não tinha mais o que fazer, o povo estava decidido. O primeiro rei deles foi Saul. Depois de Saul, Davi. Eles acertaram em Davi porque Davi tinha um bom coração. Davi, debaixo do governo de Davi, o povo não era explorado, como se tornou nos anos seguintes com outros reis. Davi, por exemplo, ele manteve a adoração a Deus como algo para o povo todo participar. Ele fazia aqueles grandes encontros, aquelas grandes festas em Jerusalém, e o povo vinha em romarias ali para Jerusalém. Ele mesmo criava cânticos, ele fez cânticos para o povo vir cantando no caminho. Tem no livro de Salmos vários desses cânticos, chamados Cânticos dos Degraus, por exemplo, e o povo vinha cantando essas canções e tudo mais. Era uma festa popular. A Arca da Aliança, que era o grande símbolo de que Deus estava ali com eles, ela era colocada numa grande tenda, não num templo suntuoso, mas numa tenda, e aberta para todo o povão chegar e ver, para poder participar. Então Davi era homem do povo. Davi não era um rei que oprimia o povo, e o povo era feliz, tanto que Davi se torna a referência de rei que eles queriam. O sistema era o sistema das cidades-estado, mas como um homem com coração como Davi, não houve pressão sobre o povo. Davi morreu. Quem assume o seu governo é o seu filho Salomão. Embora Salomão é muito conhecido por sua sabedoria, mas
Salomão cresceu bastante, organizou a nação, prosperou muito, fez muitas construções. Você pode ler na Bíblia Sagrada o tanto de construções que ele fez: o templo, o seu palácio, o palácio da sua esposa, o aterro, reformas na muralha, tudo ali na capital. Lá no interiorzão não tinha nada disso não. Os aquedutos e tudo mais que ele foi fazendo. A máquina administrativa de Salomão ficou pesada. Os impostos estavam pesadíssimos e o povo não estava aguentando. E tem mais. Ele fez muitas obras, e como ele copiava muito o Egito, obras faraônicas, grandiosas, com muita ostentação, reis e rainhas vinham ver a sua suntuosidade. Mas eu pergunto, e quem pagava tudo isso? O povão pagava. E como que eram feitas essas obras? Como que eram recrutadas as pessoas? Recrutado não, meu querido, obrigado. E aí os seus filhos, se você fosse do povo, tinham que trabalhar um mês de graça para o rei. Trabalhar em obras pesadas, carregando pedras pesadas, passando perigos. Imagina, nas construções dos estádios padrão FIFA lá de Jerusalém, como é que não foi? Morreu gente pra caramba. Por quê? Por causa da grandiosidade das imaginações daquele rei. Prova disso que o governo de Salomão não foi tão bom assim para o povo. Assim que Salomão morre, que o seu filho Roboão assume o governo, há uma revolta popular. E nessa revolta popular, chamam o rei para conversar e diz o seguinte: olha, rei, é o seguinte, a gente viu reformas lá, Judá está lindo, a região de Judá, que seria como se fosse um estado, tá? A região de Judá está linda, Jerusalém então está maravilhosa, mas aqui na nossa terra não tem nada disso não. E nós estamos pagando impostos altíssimos, o negócio está pesado. É o seguinte, nós vamos te servir como sendo nosso rei, mas abaixa os impostos, por favor. Maneira aí com a gente, a coisa está pesada. Seu pai pesou demais para a gente. O Roboão resolve consultar, não sabe, os sábios falaram, atende o povo. Mas ele resolveu ouvir os seus amiguinhos da idade dele. E ele volta com a seguinte resposta: se meu pai foi pesado, eu vou ser mais ainda, porque eu que mando aqui, eu que sou o rei, e vai ser assim, e acabou. O povo falou, então nós rachamos com você, acabou. Havia um trabalhador braçal de Salomão, que trabalhava nas construções, ele era muito bom. E Salomão o colocou como líder dos trabalhos forçados. O que eram os trabalhos forçados? Quase que trabalho escravo, mas de gente deles mesmo. Ele era um líder sobre os trabalhos forçados dos irmãos lá da tribo de Benjamim. Esse cara não aguentou. Como é que eu estou escravizando meus próprios irmãos para poder trabalhar para o rei? Nós éramos escravos no Egito e hoje nós estamos fazendo escravos dos nossos próprios irmãos. E esse cara se revoltou, Salomão quis matá-lo, o cara fugiu para o Egito. Quando Salomão morreu e esse povo foi falar com o Roboão e o Roboão não aceitou, esse povo chamou esse cara de volta e falou, lidera a gente aqui. E se tornou a revolta. E aí rachou o reino de Israel. O reino de Israel nunca mais teve a mesma suntuosidade que teve. Nunca mais teve a organização que teve. Nunca mais serviu a Deus como era antes. E aí se separou em dois. Por que eu lhes contei essa história toda? Para mostrar que quando o povo perde a sensação de quem eles eram, eles criticavam, por exemplo, as cidades-estados. Quando eles surgiram como um povo que não admitia aquela opressão toda. Agora eles se tornaram uma. Para eles, o Deus deles caminhava com eles. Agora o Deus deles também estava preso num templo do lado do palácio do rei. Agora, os impostos também eram cobrados dos camponeses, como eram antes, quando eles vieram e povoaram ali a terra prometida. Em outras palavras, a terra já não manava mais leite e mel. Não era mais como antes. Por quê?
porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Meu irmão, eu estou querendo trazer isso agora aqui para nós. Eu e você também, se nós não lembrarmos das nossas origens, ou se nós não lembrarmos de quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, o nosso Deus, é um Deus que ajuda o necessitado, que é contra aquele que oprime as pessoas, um Deus que fala de liberdade, um Deus que está junto com o povo, um Deus do povão. Quem era Abraão, Isaque, Jacó? Gente do povão também. Embora eram ricos, eram pessoas que serviam o povo, que estavam no meio do povo e andavam junto com o povo. Quando nós perdemos isso, nós nos desviamos dos caminhos do nosso Deus. 3 verdades que eu quero examinar aqui com vocês, eu vou ser breve em cada uma delas. Primeira, não perca a simplicidade. Você está crescendo na vida, meu irmão, você precisa aprender como crescer. Eu vou falar aqui algumas coisas, me dirigindo a vocês como pessoas ricas. Anés, eu não sou rico. Ah, meu querido, vai comigo lá para a África para você ver. Você vai achar que você é milionário. Você não sabe o que é pobreza. Pobreza eu vi lá nas terras do Máquina, onde a gente vê pessoas que têm 2 peças de roupa, é tudo que a pessoa tem. Isso é pobreza, isso é miséria. Só tem uma refeição por dia, e isso é pobreza, isso é miséria. Você não é pobre, meu irmão, você não é pobre. Não perca a simplicidade. Apocalipse 2, versículo 4 e 5, o texto bíblico diz assim: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Em outras palavras, volta a ser quem você era. Muda a tua cabeça, alguma coisa mudou você aí que não está certo. Quando as pessoas ganham poder, isso me lembra do Senhor dos Anéis, parece que você pegou aquele anel, my precious, né? E você fica ali e muda a tua personalidade. Um cargo novo às vezes faz isso com alguém. Uma roupa nova, um carro novo, um lugar novo onde você está morando, e você já fica de narizinho empinado para os outros. O texto não diz você perdeu o seu primeiro amor, diz você abandonou o primeiro amor, você deixou de ser quem você era. Isso é uma exortação para você voltar a ser quem você era, ter o mesmo coração de antes. Muito boa exortação também para você que começa a crescer no meio da igreja e ficar famoso no meio da igreja. Meu irmão, você não é uma ovelha especial no meio da igreja, porque você aqui, que nem eu, prega, canta ou faz qualquer coisa. Para com isso. Para com isso. Fala como Paulo. Paulo estava no nível apostólico. Ele falou, nós somos escória do povo. É isso que nós somos. A gente existe para servir, para ser usado e abusado. É isso. Eu quero alertar você que antes, quando você ia obter alguma coisa, você hoje cresceu financeiramente, você não pensa mais assim. Mas antigamente, para você comprar alguma coisa para você, você sonhava, você planejava, você lutava, você orava por algo. Tanto que quando você adquiria ou conquistava aquilo, você ficava feliz. Hoje, tem dinheiro no bolso, sai de casa aquele dia, eu acho que eu quero um carro novo. Vai lá, compra, não tem graça mais nenhuma aquilo. Cuidado, você abandonou o seu jeito simples de ser gente do povo, de ser legal para todo mundo, de ser gente boa. Você está se desviando dos caminhos do Senhor. Lá na tua empresa, logo que você chegou, você conversava com todo mundo, era amigo do faxineiro. Agora porque é chefe, não, é que agora eu almoço com a diretoria, eu não posso ali ficar perto do pessoal. Cuidado, você está se desviando dos caminhos do Senhor. Vocês estão percebendo que eu estou dando outra conotação para se desviar do caminho do Senhor.
Porque a gente acha que desviar do caminho do Senhor, o indivíduo não está vindo mais na igreja, se desviou do caminho do Senhor. Talvez não. Talvez você que esteja aqui frequentando a igreja está arrogante e tudo mais. É você que está desviando dos caminhos do Senhor. Porque o caminho do nosso Deus é um Deus da simplicidade. Um Deus que anda no meio do povo, que se relaciona com as pessoas. Segundo, cresça na vida, mas não perca o coração. Meu irmão, no meio do povo de Deus não é proibido ser rico. Mas o rico tem que ser simples, não pode ser soberbo. Não é errado crescer, eu até te incentivo a crescer, vai fazer uma nova faculdade, vai investir no seu currículo, vai almejar novos cargos na sua empresa, melhor ainda, vai montar a sua empresa, vai ser dono, vai ser um empresário, vai crescer, meu irmão. É bom isso para você, que você cresça, que você prospere, que você ganhe muito dinheiro, nenhum problema com isso. Mas, continue simples, não seja soberbo. Olha o conselho bíblico para nós em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 18. Paulo manda essa recomendação para que Timóteo passe isso para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, próspera, rica. Seria alguma coisa muito parecida conosco aqui em São Paulo, não em termos de megalópole, mas em termos de importância. E ele diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Olha só esse texto, Deus nos dá para nossa satisfação, Deus dá abundância, não tem problema, pode curtir isso, mas, olha o que ele diz aqui, ordena-lhes, continua o texto, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Alguns detalhes desse texto que eu vejo aqui. Primeiro, o rico ele não pode ser arrogante, não pode ser soberbo. Não se comporte de uma maneira que você humilhe os outros que têm menos. Meu irmão, para com essa cultura de rico novo, seja mais discreto. Abandone essa cultura de rico novo. Para de ficar humilhando as pessoas que não têm. Se você sabe que a outra pessoa está numa fase difícil, não vai ficar falando da sua última viagem para Miami, depois para a Europa, e depois para Berlim, e depois... Para! Isso não se fala, fica na tua. Fica humilhando o outro para quê? Outra coisa, continue dependente de Deus, assim como você era antes. Mesmo tendo dinheiro para comprar, ora pedindo a Deus. Reconheça que veio de Deus, seja agradecido a Deus. Deus nos dá coisas para nossa satisfação, Ele é bom. Nada de errado com suas viagens. Pode viajar com a tua família, tirar férias nos Estados Unidos, consumir muitos bens de consumo, se você tem dinheiro para isso, pode fazer, mas não coloca nisso o seu coração. Seja simples. Pode ter coisas, não pode as coisas te terem. Seja rico em boas obras. Não se esqueça de abençoar os outros. E aqui que eu entro no terceiro e último conselho, baseado no que nós aprendemos hoje. Seja usado por Deus para abençoar pessoas. É aqui que entra mais uma historinha, uma história lá de Davi, o rei. História de Davi e Mefibosete. Vou explicá-la antes. Quando um rei subia ao governo e não era da descendência do outro rei, era um golpe de Estado, era uma troca de reino. Nos povos antigos daquelas cidades-estado, o que se fazia? Matava a família toda do rei anterior. Para não ocorrer que depois tenha uma revolta e eles tentem novamente subir ao trono. Matava-se os filhos, fazia tudo isso. Saul estava em perseguição a Davi e Saul morreu. E o povo começou a levantar Davi como sendo o próximo rei. Sabendo disso, 2 caras espertalhões viram um dos filhos de Saul, invadiram sorrateiramente a casa dele e mataram o cara. E correram para contar para Davi, porque sabiam, Davi vai ser o próximo rei, ele vai gostar de saber disso. Chegaram para Davi e falaram, Davi, tinha um descendente de Saul, nós invadimos a casa dele e matamos o cara, para não ocorrer que ele venha depois e faça uma rebelião contra o seu reino. Davi ouviu tudo aquilo, chamou os soldados dele e falou, mata esses caras. Vocês foram injustos, mataram um homem dentro da própria casa dele. Eu não sou desse jeito.
vocês não servem para estar no nosso reino. Não é assim no nosso reino. Quando Davi assume o governo, ele tinha uma aliança com um dos filhos de Saul, com Jonatas. E ele preocupado, porque morreram os descendentes, ele não sabia mais dos descendentes, outro surgiria aí, ele falou, eu queria ser benevolente com a descendência de Jonatas. Vamos ler o texto 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, com medo que matassem o menino. Mas na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Um manco naquele tempo era um inválido, um aleijado, era um mendigo, não dava para trabalhar. Esse homem era um mendigo. Quando Davi ocupou o cargo de liderança da nação, quando ele tinha o poder nas suas mãos, aí revelou o coração dele. O coração dele era bom, era bondoso. Ele era o mesmo cara de antes. Ele procurou saber se restava alguém da descendência do seu amigo com quem ele havia feito uma aliança, mas que agora estava morto. O homem que era descendente era esse, o Mefibosete. Esse homem não tinha nada para oferecer para Davi, mas Davi cuidou do Mefibosete. Deu terras para o Mefibosete e fez o Mefibosete comer da mesa dele, das riquezas dele, e falou, eu vou proteger você e cuidar de você para o resto da sua vida. Ele ajudou gente que não tinha nada para poder dar de volta para ele. Uma pergunta que eu faço para você: por que você tem o poder que você tem? Como assim que poder? O cargo que você tem, a influência que você tem, a autoridade que você tem, a possibilidade de fazer algo por alguém. Por que você tem isso em suas mãos? Os recursos financeiros que você tem, o trabalho que você tem, por quê? Eu quero falar uma coisa que o nosso Deus, Deus de Abraão, disse para Abraão e para os seus descendentes, que segundo Paulo nós somos descendentes espirituais dele. Gênesis 12, versículo 2 e 3, essa palavra dita ao nosso pai Abraão, é uma palavra dita para você, hoje aqui, essa palavra é para você. Você será uma bênção, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual é o alvo de Deus? Deus está dizendo, eu quero abençoar você, mas eu não quero gente egoísta, eu quero gente que reparta, que abençoe outras pessoas, que seja bênção para outras pessoas. É isso que eu quero de você. Deus criou você para ser uma bênção, meu irmão. Deus criou você para você ser abençoador. Esse deve ser o seu sentimento. Eu quero crescer, mas quero ajudar outras pessoas. É crescer, ser grande para ajudar outras pessoas. Nenhum problema em subir na vida, não. Que você suba bastante. Para quê? Para estender a mão e ajudar aquele que está lá embaixo, ó, e levantar, mostrar o caminho para outras pessoas também, seja em qual área for. Você cresceu em conhecimento, não fique soberbo do conhecimento que você tem, reparta seu conhecimento com as outras pessoas, fala para as outras pessoas o que elas devem fazer para ter o conhecimento, mostre, passe conhecimento para as outras pessoas também. Sua área profissional, seja um excelente profissional, mas para quê? Para ajudar outras pessoas a serem excelentes também. Passe as técnicas para outras pessoas, ensine coisas para outras pessoas. Como família, meu irmão, que a sua família seja assim de dar água na boca, relacionamento gostoso, casamento jóia, maravilhoso. Para quê? Para você chamar outros casais que às vezes estão passando crises e tudo mais, a conviverem com vocês e vocês ajudarem-nos para que eles possam também praticar os mesmos princípios que vocês praticaram e serem também felizes como vocês são. Seja você um padrão de vida, um exemplo a ser seguido. Tenha paixão por Deus, meu irmão. Para quê? Para contagiar outras pessoas com essa paixão de Deus que tem na tua vida. Teve experiências com Deus, conta para outros, para que outros também tenham. Passou por uma enfermidade e foi curado, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Agora vai visitar gente doente no hospital, porque você sabe o que é passar por isso. Vai ajudar pessoas que às vezes estão sofrendo da mesma enfermidade como você, que você passou, dizendo para a pessoa, olha, eu sou você amanhã. Vai lá, continua, fica firme.
Deus não tem filhos prediletos, curou a mim, vai curar você também. Vamos crer juntos, vamos enfrentar isso juntos. Seja usado por Deus para ajudar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos consolar as outras pessoas com as consolações que nós mesmos somos consolados por Deus. Para que você está crescendo financeiramente, meu querido? Para ser bênção. Leio mais um texto aqui para vocês de um homem que era um homem de elite, da elite romana, ali do que exercia governo na Palestina. Ele era um centurião, tinha posição social, mas olha o que a Bíblia diz acerca dele. Cornélio, seu nome, Atos 10, 4. Suas orações, falando para Cornélio, Deus falando para Cornélio, suas orações, um anjo falando para ele, e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Interessante que coloca as orações e as esmolas no mesmo nível. Na verdade, a vida cristã é isso. Nós oramos pelas pessoas, mas estendemos as mãos. A gente ora, mas a gente também investe na vida das pessoas. Meu irmão, Deus quer levantar você para ser um canal de bênção para abençoar pessoas e tocar outras pessoas. Eu quero ler um último texto com vocês e mais uma coisa rápida que eu quero falar com vocês, aqui um desafio que eu quero colocar com vocês nessa pregação, mas antes eu vou te chamar para ficar em pé comigo, por favor. Fique em pé comigo, vamos ler esse último texto. Isaías 61. Esse texto é para você. Esse texto é para ser dito acerca de você. Que você possa dizer esse texto para você. Você ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. Vamos lê-lo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar visão aos cegos, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Esse ano da bondade do Senhor é aquele momento do jubileu, que é o dia da vingança do nosso Deus, no sentido de que o dia que Deus faz justiça. Você ser um proclamador de um tempo novo na vida das pessoas, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia. Que você seja esse instrumento de Deus para libertar cativos, ajudar pessoas. Por isso eu quero fazer um desafio para você. E permita a minha ousadia de fazer esse desafio. Me ouve e ouve tudo. Porque com o preconceito que a gente tem de igreja por aí, a hora que eu começar a falar o assunto, você vai falar, lá vai o pastor falar igual os outros que a gente conhece de TV. Não. Vou falar de dinheiro. Vou falar sim de investimento. Eu vou falar que está no final do ano, e eu recomendo você não gastar todo o seu dinheiro com você. Você separar um dinheiro para dar sim. Mas eu não estou falando para você, aqui eu falei para você me ouvir até o fim. Não estou falando para você para dar dinheiro na igreja, não. Não é isso que eu estou te falando. Eu quero desafiar você a ser bênção na vida de uma pessoa ou de uma família. Se você representa uma família, se a sua família está aqui, reúna-se com a sua família, junta os recursos, procurem uma família necessitada, ofertem para eles. Pega uma pessoa idosa, vá visitá-los e leve presentes. Pega uma família pobre, leva comida gostosa, dessas boas de fim de ano, e possibilita aquela família ter uma festa de fim de ano, que ela vê na TV que as crianças babam, ela sabe o que os vizinhos estão fazendo, mas ela não tem condição de fazer, mas você pode ajudar. Isso é caminho do Senhor, meu irmão. Isso é proclamar o ano do jubileu. É isso, na prática, é isso.
Localize aquele jovenzinho que você que já é mais adulto fala: meu, o cara é esforçado, está fazendo faculdade, trabalha pra caramba, assim, ele tudo que ele tem na vida ele está investindo nos estudos dele. Chega agora no fim do ano, dá uma grana na mão dele. Deixa esse rapaz pelo menos poder comprar uma roupa nova para ele, fazer alguma coisa para ele, ficar feliz, um momento que tira o sufoco que foi o ano todo para ele. Faz isso. Pega aquela criança que é pobre, que você sabe que não tem muitos recursos, faz uma surpresa, compra um brinquedo novo, alguma coisa nova, vai doar. Meu irmão, vamos ser sinceros, está na hora da gente ser mais generoso do que a gente já foi até agora. Acho que a gente pode ser. Vamos doar. Vou te falar duas coisas ditas por Jesus. Primeira, ele fala: é melhor dar do que receber. Aliás, Paulo citando Jesus, ele fala assim: há mais felicidade em dar do que receber. Vai ser feliz, meu irmão, vai dar, vai contribuir, vai ajudar alguém, vai ser feliz, vai experimentar essa alegria do dar. É por isso que Jesus falou: dê, e vai ser dado a vocês. Dê, começa você, plante, você vai colher. Mas não estou falando de colheita agora estou falando de generosidade, de dar. Vai dar, meu irmão, vai abençoar, vai contribuir, vai ajudar vidas, pessoas. Tem parentes na tua família que precisam de ajuda, vai lá ajudar. Recebam isso como uma palavra de Deus para nós aqui. Amém? Isso é palavra do Senhor, para nós andarmos nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar e cantar uma oração. Estamos encerrados? Pode ser? Mais uma vez, me desculpem, eu me estendi um pouquinho no meu tempo, passei 4 minutos do meu horário, mas eu queria ainda orar com vocês e cantar uma oração juntos de entrega para o nosso Deus. Vamos fazer isso? Vamos orar nesse momento? Ora comigo, feche os teus olhos, ora comigo agora aqui. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, usa as nossas vidas, Senhor, usa as nossas vidas. Eu quero ser revestido da unção do Senhor para servir pessoas, ajudar pessoas. Quero imitar o Mestre Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Eu também quero servir, ó Deus. Me capacita para isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus falou com você? Aplauda o teu Deus. Ele é bom. Ele é bom.